Oi, ser infinito! Que alegria estar aqui com vocês. Hoje eu estou com o meu convidado, Márcio Dias Lopes, falando sobre entidades. Yes! Olá, Alice! Aí, vamos lá. Mais uma live da Sou Infinito. Esperando as pessoas chegarem. Oi! Oiê, Tudo bem? tudo ótimo. E você? Nossa, como você está Ai, linda! estamos maravilhosos. E aí, aqui estamos. Uau, eu Sim, adorei. então, Eu adorei pode você falar, estar em pode falar. cima e eu embaixo. Sim, diferente, né? Um pouquinho para mudar. Diferente. Vamos lá. Então tá, gente, aproveitando aqui que a gente está começando agora, né? Tem um aviãozinho aí embaixo na sua tela. Manda para as pessoas essa live para que elas possam saber mais, trazer mais consciência para elas, principalmente de um assunto que talvez não seja tão comum para você, né? A gente vai falar sobre entidades. E também tem um coraçãozinho do lado, no finalzinho assim da sua tela. Manda pra gente poder saber que você tá aí. Comentários são bem-vindos, perguntas são bem-vindas. Márcio, fica à vontade para falar, eu vou controlar o tempo e Uhum. também pode deixar que eu vejo também quais são as perguntas e os comentários das pessoas, tá bom? Isso você Ah, não precisa se preocupar. ótimo, excelente. E aí, Hum, maravilha. A Vera já falou aqui que tá fazendo almoço e já tá expandindo a consciência. Como pode ser mais é, divertido? eu percebi, a Bianca querida também está nos assistindo e ela está, bom, em algum lugar da Europa que não tem coronavírus. É isso aí, né? Como que é para combater o corona? Toma corona, a cerveja? Toma uma corona e come umas picanhas que aí você fortalece seu sistema imunológico. Olha só, então tá, né? Que mais é possível? Sim, Bom, Márcio Dias Lopes, para começo de conversa, eu gostaria que você brevemente se apresentasse, para que as pessoas soubessem mais, brevemente, se é possível. sim, é possível. Bom, antes do Axis, eu tenho algumas formações de base. Eu fui jornalista, biomédico, advogado e essas coisas todas. E também fui membro da Federação Espírita do Estado de São Paulo durante 17 anos. Bom, já que nós Ótimo. vamos falar de entidade, então caiu que talvez isso fosse interessante colocar aqui. Ok? Mas no Axis, eu estou há 3 anos e 3 meses no Axis. Eu sou facilitador certificado e também facilito a classe falando com entidades, que é o tema que nós vamos lidar aqui hoje. Também Isso. facilito a classe de 3 dias de corpos e facilito a classe o Bem-U, a classe o corpo certo para você e a classe a voz certa para você. E algumas coisitas mais que eu criei sobre implantes distratores, relacionamento, prosperidade, essas coisas todas. E agora E a coisa contando, é, né? E sim, a contando coisa ainda, né? Porque ainda vem muito mais, né? Que mais é muito possível. mais. Sim, e agora nós estamos nos preparando já com alguns requisitos adicionais, porque nós temos que fazer a renovação como facilitador certificado de falando com entidades. E vai ser uma Uhum. classe magnífica, a classe avançada e a classe de facilitadores. Serão 6 dias consecutivos na Suíça. Bom, não sabemos exatamente o nome da cidade ainda, mas sabemos que é próximo de Zurich. Quando que vai ser? Ok? Vai ser em julho, mas muitos preparativos acontecem para os facilitadores antes da classe, então nós já estamos lidando com muitas coisas para que tudo aconteça com total facilidade, alegria e glória. Maravilhoso. E Ótimo. agora se preparando para a classe que vai acontecer semana que vem, que inicialmente a classe era em Roma e a Itália fechou e a classe foi movida para Budapeste. Olha, E agora, ok, agora tudo bem. Mas como ok. a Itália fechou, então nós não vamos sair do Brasil, vamos fazer isso online, o Access permitiu por uma única vez. Mas ok, vamos lá. Você gostaria de me fazer uma pergunta direta sobre algum tema falando com entidades? Sim, primeira coisa é, o que são Hum. entidades para o Access Consciousness, né? O que que é isso? O que é e o que não é entidades? O que que você percebe?
Ok, é mais fácil dizer o que é entidade, porque se você for olhar, partindo do princípio que tudo nesta realidade são energias, algumas estão mais desaceleradas para funcionar de uma forma e outras não tão desaceleradas para funcionar de outra. Então, o que eu Uhum, quero dizer com isso? Para o Axis, a entidade pode ser tudo que tem uma forma. Então, nós temos as uhum. formas que nós temos como inanimadas, né, como a sua casa, o seu carro, o seu celular, o seu computador, os móveis da sua casa. Isso são entidades, são energias que estão desaceleradas a ponto de que eles possam assumir uma forma em que isso possa ter uma utilidade para você. Mas no Axis também nós falamos de um outro tipo de entidades, que são as entidades que nós plasmamos. Nós plasmamos a partir dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, e principalmente quando nós estamos usando, sabe, aquelas reações que advêm de raiva, ira, fúria, ódio, medo, dúvida, enfim, os implantes que nós lidamos com eles. Então percebe, se você está no momento de muita raiva, você gera uma energia. Se você está julgando severamente alguém, você também gera uma energia. Essa energia ela é plasmada e ela vai ficar disponível para que outros seres infinitos possam, sabe, a partir do momento que entra na mesma vibração, captar ela e espalhar isso pelo planeta. Uau, então isso talvez você possa ser aí um trampolim para você começar a pensar em como deixar essas coisas. Mas aí tem uma terceira parte que é que as pessoas normalmente procuram e vêm focado nisso. Que as entidades também para o Axis são os seres sem corpos. Ou seja, se eu deixar esse corpinho lindo aqui, eu vou virar, então, um ser Uma sem corpo, entidade. então, uma Aham. entidade. Mas sabendo-se que eu, enquanto tenho esse corpo aqui, também sou uma entidade. Ok? Ótimo. Então, Uhum. percebe. E aí, essas entidades, uma informação para vocês que talvez vocês não se dão conta disso. Até porque as pessoas têm informação de que quando você. E é uma informação que vem até de um princípio religioso. Às vezes não, mas normalmente de grupos de utopia. Em que diz que Sim, se você for um cara extremamente legal, quando você deixar o seu corpo, quando você morrer, você vai então para o céu. Ou se não for sim. tão legal, você pode ir para outro lugar que se chama inferno. Ou ficar ali no meio para ver aonde é que você vai depois de algumas coisas. O que acontece é o seguinte: essas mesmas pessoas não têm exatamente certeza sobre o que estão falando, porque elas não vivenciaram isso para que possa se lembrar enquanto estão nesse corpo, ok? Então elas não te Uhum. dão o endereço disso. E basicamente, quando você deixa o seu corpo, você não tem o endereço do céu e nem o endereço do inferno. Mesmo porque, Uhum. meus queridos, pela visão do Axis, esse céu que você está lutando por ele, esse já está aí com você. Mas também o inferno que você está brigando com ele, esse também está aí com você. Então nós temos o céu e o inferno que nós já conquistamos pela escolha que nós fazemos. E, bom, isso basicamente para o Axis, a entidade seria então todas essas coisas, né? Coisas inanimadas, energias que você plasma, que você contrai em você. Vamos supor também ainda uma última hipótese que me aparece aqui, que também é uma energia plasmada. Vamos supor que você tenha muito medo do coronavírus. Então você Certo. está desesperado, usa máscara, não sabe o que fazer com isso. Bom, o medo ele cria uma energia à sua volta. Então você cria em volta de você uma energia que seria aquela energia que faz com que o coronavírus possa te encontrar. Por quê? Porque quando você tem um medo, você levanta uma barreira. E essa barreira é que faz com que nós possamos ser encontrados. E aí toda essa energia do coronavírus, que não tem nada a ver exatamente com o vírus, mas com o medo das outras pessoas, vai plasmar em você e na maioria das vezes você vai ficar aí, sabe, com sintomas de gripe, achando que está com coronavírus, quando na realidade você só está potencializando o medo em você. Então essa energia nós chamamos também de uma entidade plasmada. Olha Ok? que legal. Maravilha. E é muito interessante você entrar falar essa palavra do medo, que essa era uma pergunta que eu ia fazer para você. Como que funciona o medo e as entidades, né? Principalmente as que eram seres como nós e desencarnaram e não têm mais corpo. Como que funciona isso também nessa relação dessa entidade, né, que não é mais uma pessoa e como que é? Existe
Porque a gente fala muito, né, até mesmo na ficção e tal, de encapetamento, enfim, essas coisas todas. Então, como que Sim. você e como que o Access vê isso, né? A Você fala partindo assim, do princípio que é tudo uma escolha, enfim, me conte aí. tá, você fala O medo daqueles e as seres, entidades. sim, aqueles seres que podem puxar o seu pé à noite, é isso? É, loira do banheiro, todas essas coisas Sim, aí. todas essas coisas. Ok, meus queridos, na realidade, o seu ponto de vista cria sua realidade. Isso é uma fala que nós temos no Axis. Então, se você tem um ponto de vista que a entidade pode afetar você, isso já é uma conclusão e também um julgamento. E todas as conclusões que nós temos, nós levantamos uma barreira e justamente é nessa barreira que a entidade vem, ok? É isso é que Ótimo. vai plasmar uma energia em que faça sentido, por quê? É uma frequência que você cria em você, que vai combinar com uma frequência a entidade, que ela vai se aproximar de você. Mas percebe, uma entidade não tem mais poder que você, uma entidade também não pode pôr medo em você, a não ser que você escolha isso. Nós funcionamos com alguns implantes, dentre eles o implante de medo e às vezes de dúvida. Então, o que acontece? Quando nós vamos para o medo, nós estamos em reação. A reação é quando nós não, temos clareza com aquilo que nós estamos lidando, mas nós temos um foco para lidar com uma coisa específica que normalmente não abre, sabe? As outras possibilidades que nós poderíamos estar observando, percebendo, para ter uma escolha diferente. Nós costumamos dizer no Axis que talvez você precise escolher funcionar a partir de uma ação e não exatamente de uma reação. A reação sempre vai colocar você em um foco conclusivo, que é onde você escolhe Uhum. parar a sua vida. Percebe? Talvez nós, para responder essa pergunta, possamos trazer uma clareza de forma diferente. Eu percebo entidades como uma frequência energética. Todas elas têm uma frequência que isto é baseado pelas escolhas que elas fizeram quando tinham o corpo. Você aí também tem uma frequência que você criou a partir das escolhas que você fez, do quanto você definiu e concluiu, do quanto você julgou, essas coisas todas. Então percebe, se você tem uma frequência em que você está muito funcionando a partir de raiva, ira, fúria, julgamento, irritação, intriga e essas coisas todas, então você está mais desacelerado do que realmente você precisa estar para funcionar nessa realidade. Então, talvez você esteja mais sobre o efeito da gravidade, e como você é uma partícula um pouco mais densa, então você sofre o efeito da gravidade e você vai estar, assim, digamos, mais próximo do chão, por assim dizer. É só um Sim. comparativo. Mas, de Uhum. repente, se você começa a fazer uma escolha diferente, de soltar os pontos de vista, todas as conclusões, sabe, os julgamentos, você começa a trabalhar a partir do que mais é possível, sabe, do Justin Pov. Vocês já ouviram falar do Justin Pov? É apenas um interessante ponto de vista. Justin Sim. Pov, ok? Sim. E a partir do momento que você vê que tudo é um interessante ponto de vista, você começa a ter mais leveza em você, você começa a acelerar você, então você já tem uma frequência mais leve, e aí você vai então captar já uma entidade que possa estar em uma frequência mais leve. A coisa é, se você está funcionando a partir de uma densidade, né, pelas escolhas que você faz, provavelmente as entidades que você vai atrair para perto de você não sejam aquelas que necessariamente vão ser uma contribuição para você, a não ser para potencializar a raiva que você está. Uau! Agora, se você escolhe coisas diferentes, então você escolhe estar mais em interessante ponto de vista, você escolhe estar mais soltando os julgamentos e olhando para tudo com o olhar de que tudo que eu vejo lá fora, de repente, pode até estar aqui mesmo. Então você começa a trabalhar em você e você começa a estar mais leve. E você, um ser leve, você está contribuindo com o planeta com a energia que você está emanando. Então, essa energia de contribuição faz com que você a cada vez se acelere mais, e aí você também tem uma faixa de frequência em que algumas entidades podem interagir com você. Que faixa é essa? Aí a faixa que as entidades podem contribuir com você, porque elas já têm um pouco mais de consciência, as escolhas delas são diferentes. E aí Ótimo. sim, é o espaço em que você pode receber uma contribuição. Quando eu digo receber uma contribuição, só para não ficar algo obscuro aqui, a Aham. contribuição que você pode receber numa entidade, nós costumamos dizer que ela vai na medida em que a entidade pode, sabe como? Dar muitos passes para você nas escolhas que você está fazendo.
mas você vai fazer o gol. Você é a fonte de criação da sua vida, não a entidade. Se você pode olhar que simplesmente em uma frequência tão leve, ela pode contribuir com você para que você possa receber um pouco mais, então, ok, isso é válido, é só uma escolha. Não, maravilhoso. Isso também, Márcio, da densidade tem muito a ver com as drogas, né? Cigarro, álcool. Eu lembro de uma vez que a Alice falou que até facilitou os imprints e ficou menos, não ficou mais ébria, né? Até mesmo a sensação no corpo do álcool, né? Já deu uma outra sensação. Sim, sim, percebe, é o que eu disse, as suas escolhas é que vai criar a sua vida, então, basicamente você escolhe a partir de um ponto de vista que você tem, mais uma vez, ponto de vista cria a realidade. Então, Uhum, se você está buscando drogas lícitas ou ilícitas, ou mesmo bebida, então percebe, qual escolha que você está fazendo? Talvez você está fazendo isso partindo de um sentimento. uhum, E o sentimento é aquilo que foi desenhado para parar você. Porque o sentimento, uhum, você parte de algo que você já definiu e concluiu, e que também pode ser um julgamento. Então, você definiu a partir de um sentimento que isso é isso. Então, sabe, então a minha vida não está mais funcionando. Então, nesse espaço em que ela não está funcionando, eu não tenho mais a expansão de consciência que eu poderia estar escolhendo. Então, as pessoas começam a buscar subterfúgios na vida. E um desses subterfúgios pode ser a droga. Vamos pegar as drogas ilícitas, por exemplo. Quando você vai usar uma droga ilícita, realmente você não está buscando consciência. Você está buscando abafar a consciência que talvez esteja demasiadamente se manifestando em você, para que você não tenha que lidar com isso. Sabe, é aquele espaço que você foge da presença, você foge dos seus familiares, você foge aquelas coisas que você poderia estar fazendo para criar a sua vida, usando drogas, então tira você do estado normal, de que você, nem vamos falar em consciência, mas que estaria pelo menos acordado para tomar alguma decisão ali, e aí você sai de você e começa a ir para um espaço totalmente diferente. E também não é tão diferente, Isis, quando você usa uma droga ilícita. Veja, sim. no Axis nós falamos toda droga que tem por finalidade alterar o seu estado de consciência, talvez não seja uma droga para você escolher. Então, eu posso dar um exemplo aqui. Eu tenho um colega que ele tem um filho que é autista. Sim. Uau! É. Nós estamos lidando com algumas energias aqui, ok? E quando você pronuncia algumas palavras, não tem nada a ver com a palavra em si, né, com as letras, mas tem a ver com a Uhum, energia que se traz. Para sim, isso que todas as pessoas potencializam aí. Então, quando você diz sim. alguma coisa, toda a energia vem para perto de você, e enquanto eu falo com vocês, eu estou lidando com isso, ok? Mas vamos lá. Então, ele tinha problema com o filho, porque, na realidade, não era com o filho, mas com a escola do filho. E aí Certo. diziam, olha, essa criança está aqui e ela não está se enquadrando, é como se nós tivéssemos que se enquadrar, ok? E aí Sim. ela está assim, não está se enquadrando, vocês precisam ir ao médico. E aí o médico receitou uma dose de medicamentosa. E aí a criança começou a tomar aquilo. E ele percebia que a criança tomava e ficava assim, literalmente Olha. parada. Ele falou, Aham. ei, eu não sei o que está acontecendo com meu filho. Ele não interage tanto comigo porque ele é autista, sabe? Ele não escolhe a verbalização para falar comigo e eu ainda não tenho toda a habilidade de falar com ele mentalmente. Então, espera, eu vou tomar isso para ver o que Uhum. ele está percebendo. Aí ele tomou e ficou durante 8 horas exatamente como o filho estava, assim, como se estivesse com uma tonelada aqui. Uau. Então, uau, quais são as escolhas que nós estamos fazendo para suprimir o ser infinito que verdadeiramente nós somos? Sim, Percebe? Quantos sim. sentimentos, quantos pensamentos, quantas emoções nós estamos Hum. escolhendo para parar a vida da forma que nós estamos escolhendo? Todas essas coisas, vocês que estão no Axis sabem que depois dessas perguntas que eu faço, vocês podem continuar e rodar o enunciado declarador, ok? Sim. Uau, espero ter respondido para você, que eu nem me lembro mais qual foi a pergunta. Sobre drogas. Ah, ok. Então, meus E queridos, só quais para as drogas de escolhas, né, Márcio?
Sim, bem lembrado, minha querida. E quais são as drogas de escolhas que você está usando para criar a distância confortável de você mesmo? Nós Sim, costumamos sempre dizer, ei, você aqui nesse planeta, como único, como aquele que veio para contribuir para que todos possam ser mais do que estão sendo. O que você verdadeiramente está escolhendo? Percebe, Isis? Nós recebemos um dia um e-mail que o Dan nos enviou em que ele chamava atenção para isso. sim, Ele falava, a quem você teria que julgar se você não tem um passado? Percebe? E às vezes esse julgamento é de você mesmo, é um auto-julgamento, por algumas escolhas que você fez no passado. Então, percebe, meus queridos, até agora, não importa o que você tenha escolhido aí no passado. O que você escolheu, não resta dúvida que criou a vida que você está tendo agora. Mas sim. percebe, todas essas escolhas foram elas que te fez forte para chegar aqui e agora ter uma escolha diferente e escolher mais para você. E sabe, quando eu digo, como eu estava falando, de você estar mais acelerado, sabe, você está mais leve, então a partir dessa energia é aquela que com a sua escolha, que não é droga de escolha, mas é uma escolha que pode contribuir com todos, você vai espalhar por todo o planeta. Sabe por quê? Nós temos uma habilidade tão grande de captar pensamentos, sentimentos, emoções e todo tipo de energia do planeta. Então, como seria nós usarmos isso a nosso favor? Então, como seria você soltar os seus julgamentos, mas simplesmente ir para um espaço em que você possa dizer, uau, o que mais é possível aqui? O que mais é possível? O que mais é possível? Universo, quais são as infinitas possibilidades que estão disponíveis que eu não estou percebendo? E que se percebesse, eu poderia mudar tudo à minha volta e poderia ser uma contribuição para uma mudança que o planeta se requer. E aí, realmente, você tem uma possibilidade, não uma limitação. Uau. Aqui estou, minha querida. Vamos lá, esse tema vai longe, né? Não, com certeza. Bom, então, gente, seja bem-vinda, Cláudia, Lorena, Mônica. Sejam super bem-vindas. Façam comentários e perguntas, que nós temos o Márcio aqui com a gente contribuindo. Falando em contribuição, né? A gente falou sobre drogas, sobre ação e reação. Gostaria de saber, então, como as entidades podem contribuir comigo, né, que não sei nada sobre o assunto, estou aprendendo agora. O que que as entidades podem contribuir comigo e como que é essa relação? Eu falo com as entidades? Como que é isso, Márcio Dias Lopes? Uau, que show! Bom, uau, você fez uma pergunta que demanda um dia para responder, mas vamos lá, vamos contornar essa coisa e tornar assim bem Bem palpável aqui. pragmática. Bem Pragmática, Márcio pragmática. Dias Isso, Lopes. vamos lá, vamos ser pragmáticos aqui agora. Bom, eu só preciso dizer a vocês que enquanto eu estou aqui, eu estou lidando com várias coisas diferentes. Eu estou lidando direto com essa chamada, também com alguém que chega aqui perto de mim, e ainda com meu celular que fica a cada um segundo, CF Budapeste 2020, chat, aí alguém falando. E enquanto faz tudo isso, eu ainda leio e estou informado sobre a classe. Ok, muito bem. Vamos lá, mas a sua pergunta foi como você faz para receber de entidades. Ok, Isso. vamos lá, sendo bem pragmático, eu posso levar uma reflexão para você. Quando Tá. você era pequenina, muito pequenina, você tinha toda a habilidade com a entidade. Você podia ter um amiguinho, você podia, sabe, ter alguém mais do seu lado. Não tinha nenhuma barreira em você, você não tinha nenhum ponto de vista sobre isso. Então, sabe, você não colocava uma cortina na sua frente para impedir que Uhum. você pudesse se interagir com o mundo que não tem corpo. E aí, então, você podia brincar com eles, você podia receber uma contribuição deles, porque a sua cabeça estava limpinha. Então, as escolhas que você tinha feito até então era tipo assim, dá o meu mamá ou eu vou berrar aqui, ok? Sim. Então, isso era a sua sobrevivência. Você tinha ali toda a habilidade, você tinha tudo de você e não tinha nenhum ponto de vista. Acontece que na medida em que você foi percebendo o ambiente que você estava, mesmo antes de você conseguir verbalizar ou aprender como se verbaliza os entendimentos sobre as definições e conclusões da nossa linguística, você já começou a pegar a energia dos seus pais e a energia das pessoas que estavam à sua volta.
Porque, sabe, eles Uhum. podiam ter medo disso, ou eles podiam ter um ponto de vista que eles compraram de uma religião ou de um grupo, dizendo que, sabe, não é bom mexer com isso, sabe, isso é melhor não se interagir com isso, é melhor deixar isso para lá. Então, essa energia já estava impregnando em você, já estava funcionando à sua volta e ficando explantada em você. E você já cresceu com a ideia de que você precisava se separar disso. Quando você tinha por volta de 5 anos de idade, o medo começou a aparecer em você. Não porque você criou, mas porque você se alinhou e concordou com a energia de medo que estava à sua volta. E aí você foi potencializando isso em você. E aí tudo aquilo que, sabe, você não estava vendo, você foi potencializando sempre o medo em você. E aí, sabe, vou fazer uma escolha, mas eu não posso saber o que vai acontecer amanhã, porque eu ainda não sei fazer perguntas, então eu tenho medo disso, então eu não vou para isso. E aí, cada vez mais você foi potencializando isso em você. Na medida em que você foi potencializando isso, você foi criando barreiras à sua volta. E essas barreiras são aquelas que fazem com que você não receba de uma entidade. Porque para você receber de uma entidade, você precisa estar aí sendo você, sem nenhuma barreira, sabe? Totalmente em permissão com elas. Mas o que é que nós escolhemos hoje de como lidar com a entidade? Bom, primeiro nós temos medo, então isso já é um obstáculo que faz com que nós fiquemos separados dela. Segundo, esse medo nos leva a um julgamento do que isso é. Então eu não vou lidar com isso porque eu não estou vendo isso, ou porque alguém disse que isso não é legal. Ou porque eu assisti televisão e tinha um filme em que tinha entidade, sabe, aparecendo a todo momento e assustava todo mundo. Ou eu vi um filme em que tinha um cara que chamavam de capeta e ele tinha um chifre e ele assustava todo mundo. E aí, de repente, isso foi potencializando em você e foi se criando um mundo em paralelo. Esse Sim. mundo que está aí à nossa volta. Veja, eu disse no início, 2/3 da população do mundo hoje são seres que não têm corpo. Eles estão aí, basicamente, porque eles não sabem para onde ir. Lembra que eu disse no início? Não deram o endereço do céu nem do inferno para eles. Então, eles estão simplesmente aí, ainda na energia do planeta, estando aqui para contribuir com você na medida das suas escolhas. Se você escolhe raiva, eles querem contribuir com raiva, mas também há outros seres que estão dispostos a contribuir com você para que você tenha mais consciência. Olha, eu disse para vocês, na medida em que você vai se acelerando, você vai ficando mais leve. Mas para que você Uhum. fique mais leve, você precisa soltar os julgamentos, os pontos de vista que Uhum. você tem. E quando você solta isso, você solta as barreiras. E quando você solta as barreiras, bum! Quem aparece? O mundo das entidades. Não Uhum. podemos esquecer aqui de uma informação bastante interessante. Sabe, no Axis nós falamos assim, não é possível definir consciência. Mas se nós pudermos dizer alguma coisa sobre isso, você precisa ter um comportamento para isso. Que comportamento é esse? É aquele comportamento em que você tem a disposição de incluir tudo, absolutamente tudo, não excluir nada, não julgar nada, para que você tenha escolhas, ok? Porque se você não inclui tudo à sua volta, você não tem escolhas, você escolhe aquilo que você inclui só. Aquilo que para Total. você é certo ou é bom. E aí você exclui o errado e o ruim. E isso é uma dualidade que realmente não vai funcionar. Então, como essa coisa pode nos trazer uma certa clareza? Deixa todos os espaços em que você está definindo de onde você pode interagir ou não, que aí você tira todas as barreiras. Se você tira todas as barreiras, você pode efetivamente começar a receber uma contribuição de uma entidade. Ainda nesse pragmatismo desvairado aqui, vamos fazer, eu vou ainda te dizer alguma outra coisa, né? Vamos lá, o que mais eu posso dizer sobre isso? Sim, uma coisa que talvez pode trazer mais clareza para todos nós. Ok, vamos Uhum. lá. Você tem um corpo. O seu corpo ele foi criado e a partir da 12ª semana, mais ou menos, todos os sentidos que você tem hoje, os 5 sentidos, foram anexados aos seus tecidos embrionários e a partir daí você tornou-se um ser, ok? Uhum. Quais são esses sentidos? Então nós temos visão, audição, tato, olfato, paladar. Eles estão aí quando você está em vigília. Então, se você está funcionando a partir da sua visão, veja, a entidade você não vê. Se Uhum. você está
partindo a partir da sua audição. Você também pode não ouvir. É possível ver e ouvir, mas para isso você vai ter que criar algumas coisas antes. Nós já entramos, vamos entrar nisso. Se você está Ótimo. tentando cheirar uma entidade, ter um paladar sobre ela ou tocar nela, você é uma energia muito sutil, você não vai para esse espaço. Então veja, por que eu estou dizendo isso? Para dizer que basicamente os sentidos eles foram criados para fazer com que nós tenhamos mais facilidades com o nosso corpo nesse planeta. Agora, o que as entidades fazem conosco? As entidades pressionam os seus botões para que você possa perceber além dos seus sentidos. Então, percebe que durante o dia nós estamos assim, muito nós, né? Sabe? Parece que alguma coisa arrepiou aqui e tal, mas as entidades não conseguem atravessar esses sentidos porque nós estamos em vigília. Então, o que elas fazem? Elas preferem vir à noite. E aí, à noite, você desliga os seus sentidos. E aí só o seu corpo fica com todo o sistema de sinapse ainda funcionando, peristalse funcionando, fica com todo o sistema de vias das águas funcionando, seu coração ainda fica abrindo os circuitos aberto e fechado, mas os sentidos estão desligados. Então, à noite, as entidades vêm e nos aparecem em sonho. E aí sim, nós interagimos com elas. Às vezes, pelas escolhas que nós estamos fazendo, nós podemos ter um pesadelo, ou pelas escolhas que nós estamos fazendo, nós podemos ter assim aquele sonho extremamente agradável, sabe? Que você encontra com uma pessoa, ou que você participou de uma classe, ou que você participou de algo, ou encontrou com alguém sorrindo. Pelas escolhas que você faz, define o sonho que você tem, meu querido. Mesmo porque, às vezes, não é só a entidade que você está interagindo no sonho, mas às vezes são os pensamentos, sentimentos, emoções, raiva, ira, fúria, essas coisas todas que solidificam você, que você guardou à sua volta, que plasmou essa energia. Quando você desliga os sentidos, você vai mais para essa energia. E aí o seu sonho também vai ser um pesadelo, que não necessariamente vai ser uma entidade, mas foi resultado daquilo que você escolheu durante o seu dia. E aí, veja, o espaço de você interagir com uma entidade e receber dela, não é aquele espaço em que você, tá, entidade, você pode fazer isso para mim? Não. É aquele espaço que você diz assim, uau, o que eu preciso ser para ter a sua contribuição? É mais um espaço de ser do que um espaço, sabe, aí, de você está De escolhendo. pensamentos, sentimentos e emoções, né? Sim, porque onde você está em pensamentos, sentimentos, emoções, você está funcionando em as harmônicas baixas. E nesses espaços de pensamentos, sentimentos, emoções, você pode ver uma entidade, você pode perceber uma entidade, sim, você vai perceber aquelas que estão funcionando em harmônicas baixas. Para você ver uma entidade, normalmente nós vemos uma entidade quando nós criamos entendimento sobre algo, ok? Então, o que é uma entidade? Ela é uma energia. Certo. Mas aí o que acontece? Como eu faço para ver essa energia? Eu digitalizo ela. E aí Total, eu crio um total. entendimento. Eu posso vir para essa sala agora que tem algumas entidades ouvindo que estamos falando e pedir para digitalizar. E aí todas elas aparecerão. Agora, quem vai aparecer? Vai aparecer na medida das minhas escolhas. Se a minha frequência está muito à base de julgamento, talvez não vai ser legal a minha visão, ok? Sim. Elas vão estar se apresentando, talvez como alguém que ainda está funcionando a partir de raiva, ira, fúria, e talvez sejam entidades que estão assim com a energia mais densa e vão se apresentar, talvez com um semblante que não seja assim tão convidativo. Agora, se por outro lado eu estou funcionando a partir de, sabe, do que mais é possível aqui, a partir de um como pode melhorar sempre. Então aí eu posso pedir para digitalizar uma entidade e de repente eu posso ter não uma visão de uma entidade com corpo, mas eu posso ter uns orbes de luz que começam a aparecer na minha frente e eu percebo a presença delas. E aí te traz aquele espaço de gratidão por elas. Então, Ótimo. o que você faz com uma entidade para fechar essa coisa? Você pode falar com uma entidade. Você pode facilitar uma entidade e você pode receber de uma entidade. Como é que você facilita uma entidade? Bom, eu disse que 2/3 da população estão aí e eles não sabem qual foi o lugar que eles têm que partir, né? Então, Sim. quando você lida com uma entidade, você pode dar um endereço para ela, para que ela possa ter uma escolha diferente, escolher um outro corpo, escolher uma outra forma de vida, escolher o que realmente caber na consciência dela.
Isso é facilitar uma entidade. E muitas delas estão aí perdidas e tipo, ok, meus familiares também se foram, onde eles estão? Como eu faço para encontrar com eles? Mas elas, sabe, elas estão fazendo perguntas conclusivas. Então, elas não encontram uma saída. Mas quando você vai facilitar uma entidade em que você mostra um caminho, um impulsionamento em que ela possa encontrar algo diferente e ter uma escolha diferente, então você está sendo uma grande contribuição para que parte dessas energias que estão no planeta, aqui simplesmente gerando ainda, interagindo com energias de pensamento, sentimento e emoção, elas possam sair do planeta e ter uma escolha diferente. Escolha, sabe, de contribuir com outra pessoa, escolha de ter um outro corpo, escolha, enfim, o que couber na consciência dela. Então, esta é uma das grandes contribuições que você pode ser. É como uma pessoa encontra com você na rua, ela pergunta, aonde fica o hospital tal? Onde fica o banco tal? Quando você dá o endereço para ela, você está sendo uma grande contribuição na vida dela. A mesma coisa, nós podemos ter uma grande contribuição facilitando as entidades para que elas possam ter uma escolha de forma diferente. Por quê? Você gostaria de ficar perdido? Não, Não, né? Então, não. da mesma forma, uma entidade, ela gostaria de ter um endereço e é isso que nós fazemos nas facilitações. Agora, você pode também falar com uma entidade. Só que esse espaço de falar com uma entidade, sabe, não é nada assim nessa nossa linguística, nessa verbalização que nós temos. Como a Sim. entidade fala com você, não é assim algo linear, uma frase após outra, ou uma letra para as outras, uma palavra para as outras. Não é dessa forma. É como se fosse um download, um insight em que você recebe. E se você resolvesse transcrever o que você percebeu dela, talvez você escrevesse uma página para isso. Então, Uhum. percebe? Ela vai interagir com você de uma forma. É, é aquilo que você acha que está tendo um insight. É coisa muito parecida como um pensamento, Uma como, sabe, intuição? uma intuição, um perceber. É mais esse Aham. espaço. E às Uhum. vezes ela quer conversar com você para dizer, sabe o quê? Simplesmente um oi. Aham. Estou bem, estou indo, não fique preocupado comigo. E percebe, também esse espaço de você conversar com a entidade, nós na classe de 2 dias de falando com a entidade, nós ensinamos você alguns passos e alguns exercícios são feitos em classe para você perceber a entidade, captar essa intuição dela e até passar para outra pessoa. E você começa fazendo isso a partir de alguns exercícios mais longos e depois você vai perceber que você pode fazer isso na fração de 1 segundo ou talvez menos que isso, ok? A entidade se Uhum. aproxima de você e você já tem a percepção do que isso está acontecendo no seu mundo. E aí a pergunta básica que você fez, e eu fiz toda essa introdução para responder a sua pergunta, que é como você faz para Pragmaticamente, né? receber, como você faz para receber de uma entidade? Ok, você não pode ter nenhuma barreira aí. Você precisa estar em total permissão. Porque se você está em permissão, então eu quero crer que você disse receber de uma entidade, receber uma contribuição. Foi essa o Sim, sentido da sua pergunta. Porque sim, como eu já disse aqui, você pode receber potencialização de raiva, ira e fúria. Se você sim, está agindo assim, as entidades vão interagir dessa forma com você. E também você está recebendo isso, ok? sim. Mas se você está disposto a receber uma contribuição para que você possa ter mais clareza nas suas escolhas, então baixe todas as suas barreiras. Porque as entidades que efetivamente contribuem com você são aquelas que vão tocar o seu ser, são aquelas que vão tocar as moléculas do seu corpo e vão, sabe, pegar essa energia de contribuição que você está sendo, essa energia de gratidão que você tem, da comunhão que você tem com o seu corpo, em nenhum ponto de vista, e aí sim, você recebe das entidades com total facilidade, alegria e glória. Nesta classe, falando com a entidade, nós lidamos com alguns exercícios, inclusive, para você lidar com uma equipe de trabalho que você possa ter, ok? Você pode escolher, de repente, para algumas áreas que você tem algumas dificuldades, que você ainda, sabe, não lidou com isso, embora você saiba como fazer isso, mas você ainda não lidou com isso, uma entidade ela pode ser uma contribuição para que você possa, sabe, ela te dá muito espaço para você fazer o gol, para ter mais clareza nas suas escolhas, ok? Nós só não podemos esquecer que nós somos a fonte de criação da nossa vida. Mas isso, uma entidade pode contribuir com você para que você possa ser uma fonte com maior clareza
e que as suas escolhas possam ser mais dinâmicas e de uma forma que você possa sempre ter mais de você e ser uma contribuição para que todos possam ser mais do que estão sendo. Então, você pode receber, qualquer que seja a sua escolha, você pode receber de uma entidade. Mas sabe, eu quero crer que vocês gostariam de receber uma contribuição para que vocês tenham mais clareza nas suas escolhas, para que vocês possam ser mais do que estão sendo. Então, nessa faixa, você precisa deixar aí todos os seus pontos de vista, baixar as suas barreiras, estar totalmente em permissão com tudo. Ok? Isso respondeu para Muito você, bom. querido? O que mais é possível? Uau! Uma pergunta que para mim é mais pessoal, na verdade. Você foi 17 anos, né, da Federação Espírita. E aí eu gostaria de saber da Allan Kardec e como que é as entidades do Access Consciousness e as entidades do Allan Kardec. O que que você percebe disso nessa questão também dos pontos de vista, das computações, enfim. Qual que é a Ok, mensagem também que fica para você? ok. Na realidade, as entidades são as mesmas, ok? Sim. O que acontece é a forma de lidar com elas é que é um pouco diferente, ok? Uhum. Quando você lida aqui no Access com entidades, você não tem um ponto de vista religioso, mas você está lidando com a entidade como uma energia. Então você está usando princípios da ciência para você lidar com essa energia e você então tem um processo para que você possa mover essa energia, para que você possa Legal. interagir com essa energia, para que você possa receber dessa energia, ou ter uma comunicação com essa energia. Então, não tem nenhum ponto de vista religioso aqui, mas um ponto de vista científico, ok? Agora, quando você tem um ponto de vista religioso para lidar com a entidade, que é o caso da Federação Espírita, então você parte de alguns princípios de que a entidade precisa escolher ter algumas virtudes. E aí Uhum. você começa, sabe, o trabalho começa, você faz uma palestra a partir de algumas informações que contém no livro O Evangelho, escrito por Allan Kardec. E essa palestra, ela também pode ser uma grande contribuição, porque elas levam as pessoas a uma reflexão, e a partir dessa reflexão, a pessoa pode deixar os julgamentos, deixar todos os pontos de vista fixos que ela tem, todas as crenças limitantes, e pode, de repente, ir para um espaço de escolher algo totalmente diferente, escolher ser mais ela mesma, o ser, ok? Legal. E aí, depois que passa por essa palestra, o que acontece? Vai para um trabalho específico onde que as entidades que estão à sua volta, elas são chamadas e por intermédio de uma pessoa, elas falam, né? E diz exatamente o que está acontecendo com ela. Então ali há uma orientação que diz, olha, você pode escolher isso, escolher aquilo, você pode escolher isso, e nós estamos aqui no nosso ponto de vista religioso e dizendo a você que a escolha que você precisa fazer é essa, sabe? Você precisa, sabe, se conectar com mais os seus mentores, você precisa conectar com um local em que você vai, você precisa se conectar com alguém que esteja disposto a contribuir com você, você precisa pensar mais em Deus, você precisa. Então, leva a pessoa a buscar a leveza dela para que ela possa ter uma escolha de forma diferente. Uhum. Eu digo assim, as duas coisas vão funcionar, ok? Só Sim. que quando você lida com a entidade sem nenhum ponto de vista religioso, então você lida com ela sem aqui querer que ela seja alguma coisa. Aham. Porque isso está na escolha dela ser aquilo. Sim. Então, veja bem, nós podemos simplesmente olhar para as pessoas e perguntar, ok, que contribuição eu posso ser para que você mude? Não Uhum. dizer a elas, você precisa escolher isso, isso, isso e isso, porque às vezes ela não tem nem habilidade para escolher isso ainda. Ela esteve envolta a tantas energias que ainda ela não tem habilidade para isso. Uhum. Então, aqui no Axis eu gosto de lidar com a entidade porque você lida sem nenhum ponto de vista do que a entidade tem que ser, mas lida Uhum. assim da coisa do tipo, o que eu preciso ser para que você escolha de forma diferente? E aí vai muito ao encontro do que você diz. Ok, você pode escolher de forma diferente a partir do processo que nós rodamos e você pode escolher outra coisa. Mas o que você vai escolher,
ok, isso não é da minha alçada, são as suas Sim, escolhas. sim. E eu estou aqui para contribuir com você. O que você Uhum. requer de mim? E quando você está aqui, sabe, o total gratidão, total permissão de você, as entidades que também interagem com você são aquelas que vêm, sabe, para dar aqueles passos para você fazer o gol, que lá na Federação Espírita eles chamam de mentores. Ok, percebe? A coisa é, se você está lá na Federação Espírita, na maioria das vezes nem sempre tem uma entidade à sua volta, mas tem muitas entidades com a pessoa que está trabalhando para receber a entidade. E aí ela começa a Uhum. colocar toda a energia que ela criou para fora e também isso pode ser uma contribuição para a pessoa que está trabalhando. Então, é Sim. assim, eu tenho muita gratidão por todos os espaços, por todas as escolhas que eu fiz, inclusive religiosas, e Uhum. por tudo que eu aprendi, por tudo que eu fui, por tudo que me fez forte estando na Federação Espírita. E hoje eu posso olhar para o Axis de uma forma mais leve, eu posso interagir com todas as entidades de uma forma mais leve e simplesmente dizendo, ei, a escolha é sua. No entanto, eu estou aqui para ser uma contribuição para você. Se você escolher isso, eu estou aqui. Eu estou aqui não só para as pessoas que têm um corpo, mas para todas as pessoas que também não têm um corpo, para que elas possam escolher ser mais, para que todos possam ser mais nesse planeta. E se uma facilitação for aquilo que faz com que a entidade possa deixar o planeta e escolher outra coisa? E se esse Sim. deixar o planeta for aquilo que torna o planeta mais leve? For Uhum. aquilo que faz com que, sabe, um julgamento saia do planeta? E se um julgamento sai daqui, sabe, faz com que o planeta possa se acelerar mais livremente? E se essa aceleração for aquilo que contribui para que você esteja mais leve? E se isso for tudo aquilo que faz com que você possa perceber que o ser infinito que você é pode escolher? Percebe? Então, o passo em que lá dizem qual é a escolha que você precisa fazer, aqui nós falamos, ok, você tem escolhas, o que você escolhe? Yes. Uhul. Sobre Então, isso. só para complementar isso, Sim, sim, sim. não há aqui nada, nenhum julgamento, nenhuma conclusão sobre a religião, mas há aqui um Sim. espaço. O que nós podemos perceber, é assim, nós somos ensinados a ser religiosos, às vezes não, mas na maioria de nós fomos. Então, olhe Uhum. para tudo isso, o Axis não está dizendo para você deixar a sua religião, o Axis está dizendo Uhum. para você ser mais do que você está sendo com as ferramentas de Axis. Então, você Ótimo. veja o que é mais leve para você. Tudo aquilo que você escolheu, não importa se seja com religião ou não, tudo aquilo que você escolheu foi o que fez você mais forte para chegar até aqui e olhar para essa telinha e, a partir disso, espero escolher de forma diferente. Vamos lá, Uhul. querida. A gente está se encaminhando, já está quase 15 minutos para terminar. É, a partir disso, a gente cai automaticamente, então nós somos derrubados, então é legal a gente estar nesses 15 minutos restantes. Eu gostaria de saber, então, como que eu faço, Márcio? Me interessei super. Qual que é esse caminho para eu fazer esse curso de entidades aí, para eu começar a conversar e tal, e saber mais? Como que é esse caminho para mim? E quais mais contribuições que eu posso ter? Mas primeiro isso, né? O que que eu faço para falar com as entidades aí nesse curso que você oferece para mais consciência nesse assunto? Ok, isto é uma classe de 2 dias e meio agora que nós estamos chamando, né? Uhum, Porque nós podemos chamar vocês para uma introdução sobre a classe falando certo. com entidades, e isso acontece no espaço de 2 horas, no máximo 3 horas, em que nós vamos dar assim uma pincelada geral, como nós fizemos aqui, do que seria uma classe falando com entidades, ok? E depois você pode escolher vir no dia seguinte ou na semana seguinte, como isso for criado, para vir para uma Uhum, classe de 2 dias. Uma classe de 2 dias é aquela classe que você vai ouvir toda a teoria sobre falando com entidades. Você vai ter vários processos que são rodados para que você deixe o medo das entidades e também saia de todas as definições, conclusões e de todos os julgamentos que você tem sobre entidades. E também você faz muitos exercícios para que você possa facilitar a entidade, para que você possa se comunicar com a entidade e que você possa também, sabe, em alguns momentos receber de uma entidade. A parte de receber de uma entidade é algo que a Shannon lida na classe avançada,
de falando com entidades. Mas nós já demos uma pista aqui de como você faz para receber de uma entidade, ok? Uhum. Você precisa estar em permissão. Se você estiver em permissão, aí você pode receber de uma entidade, ok? A Uhum. classe, ela vai colocar você frente a frente com outra pessoa, e aí uma entidade, por exemplo, é convidada para estar do lado da outra pessoa, e você vai conversar com essa entidade, assim, como se você fosse um intérprete, como se a entidade falasse uma língua que a pessoa não pode compreender, mas você pode. Então você conversa com a entidade e você passa para a pessoa, ok? E depois nós invertemos o exercício, aí a entidade conversa direto com você ou direto com a pessoa. Então, mais levando você ao espaço do perceber, saber, ser, para que você possa receber algo, ok? E para que você possa deixar o espaço, sabe, de pensar, sentir e se emocionar. E Uhum. aí, essa é uma classe, então, de 2 dias e meio. E, olha, isso pode ser um grande presente para você, porque se você vir para essa classe, você vai criar um espaço de leveza tão grande na sua vida, porque você pode facilitar você, você pode facilitar a sua casa, as pessoas que estão próximas de você. Você pode fazer isso presencial, você pode fazer isso à distância. Você pode fazer isso no mundo de uma pessoa que está do outro lado do oceano, ok? Você pode facilitar o seu carro, ele é uma entidade. Você pode facilitar a sua casa, as paredes da sua casa, todas as moléculas que estão, sabe, formando algo dentro da sua casa, até os eletrodomésticos, ok? Eu gosto de ser bem ousado com isso. A coisa é, você está lidando com energia, não Sim. necessariamente nós estamos nessa esfera falando diretamente com o ser, mas com uma energia que se impregnou ali a partir de um julgamento ou de um ponto de vista fixo que você tinha sobre algo. E aí você cria espaço, sabe, para deixar tudo isso ir embora. Sabe, tem outras coisas que as pessoas produzem também, das energias, das escolhas delas, que elas vão na sua casa, elas deixam impregnado no seu sofá, quando elas cumprimentam você, quando elas abraçam você, você vai aprender como tirar toda essa energia, não ser mais afetado por isso, não ser o efeito de todas essas coisas. Você pode, sabe, se tem uma casa para vender, você pode fazer uma limpeza nesse ambiente para que crie mais facilidade. Você pode, tem um carro para vender ou um imóvel para vender, você pode conversar direto com eles, você pode interagir com isso, criando exercício para que, sabe, essa energia possa ter um movimento e não uma parada. Se você tem um imóvel que não está vendido, a primeira coisa que você vai olhar, quais são os pontos de vista que eu tenho de que imóvel não pode ser vendido? Porque, entendeu? A energia ela é toda em movimento. Mas quando Sim. você não está vendendo algo, em algum lugar você tem um ponto de vista que você precisa parar aquilo. E aí Uhum. sim, se aquilo está parado, ok, não está em movimento, ninguém encontra para comprar. Mas se você coloca aquele movimento, então as pessoas encontram para comprar. E a própria entidade imóvel, a própria entidade carro, eles também gostam de se interagir com as pessoas e eles podem também ajudar você, a contribuir com você a encontrar uma pessoa para que seja o novo dono. Ok? Ok. E aí o pessoal está perguntando aqui sobre os pré-requisitos. Ah, olha, eu digo que se você tiver uma classe de barras, isso vai ser uma grande contribuição para você vir Uhum. para uma classe como essa. É, essa classe também, ela vai contribuir com você quando você estiver atendendo alguém. Sabe, Uhum. sabe quando Muito. você está atendendo uma pessoa e você percebe que há alguém mais ali? Ou às vezes você percebe que a pessoa não está tendo habilidade para receber tanto o processo, porque ela está se batendo na maca, ou às vezes ela está incomodada, e aí você percebe que é uma Uhum. entidade, e de repente você facilita essa entidade, quer dizer, ela sai do espaço da pessoa e a pessoa pode receber o processo e ter mais clareza sobre a recepção do processo e como ter as escolhas que vai realmente contribuir com a vida delas. Muito bom, muito bom. É realmente incrível mesmo. Essa classe de entidades é maravilhoso. Você começa principalmente o que trouxe para mim essa classe, que eu fiz com você, inclusive, foi esse espaço do estar presente. Você está presente para ver o que está acontecendo, né? O que pode estar ali no caminho e você começa a desbloquear instantaneamente. É Será muito que eu incrível. teria, será que eu teria espaço? Ou eles vão nos derrubar? Faltam seis Acho que eles vão minutos, né? derrubar a gente. Em 6 minutos não. Tá, ok, eu vou lidando aqui. Se cair, ok. Se cair, Se adoro cair, a todos gente vocês. volta. Aí a gente A gente volta, ok. volta. A gente Vamos volta. lá. Então, uma coisa mais que sobre esse receber, eu gostaria de incluir aqui nessa fala, que seria receber sobre os espíritos da natureza.
Ah, que legal. Então, como eu vejo isso? Como eu vejo os espíritos da natureza? Na realidade, você vai interagir com a natureza de uma forma geral se você estiver totalmente em permissão com você. Se você não tiver nenhum julgamento sobre a natureza, então você pode interagir sobre ela, você pode estar em comunhão com a natureza. E se você está em comunhão com a natureza, você pode receber toda a energia que a natureza tem para contribuir com você. Ontem mesmo eu tive a necessidade de lidar, sabe, com uma planta em que eu sei que tem na natureza e eu simplesmente puxei a energia dela e ela criou uma contribuição enorme para o meu corpo. Isso é receber da natureza. Agora, nós falamos espíritos da natureza. Ok, esta é a parte. Para que você possa interagir com espíritos da natureza, continuando essa fala, você precisa realmente não ter nenhum julgamento sobre a natureza, não ter nenhum ponto de vista sobre ela, estar em total permissão com ela. Porque os espíritos da natureza, eles podem vir até você com uma energia da natureza, como eu acabei de dizer, que veio através da energia dessa planta. Mas também, como nós temos o costume de, sabe, digitalizar as coisas para criar entendimento, então, na maioria das vezes, nós digitalizamos a energia do mar em forma de Iemanjá para ter um entendimento sobre isso. Nós Uhum. digitalizamos a energia da natureza em forma de duende, de fadas, trolls e de outras coisas que nós entendemos que podem até ser uma contribuição para nós, para criar entendimento sobre isso. Por exemplo, se você Sim, acredita em uma fada, provavelmente um dia você verá uma. Mas se você simplesmente for para o espaço da energia da natureza, você pode receber toda a contribuição da natureza sem necessariamente criar um entendimento e criar isso um serzinho como uma fada. Mas e sim. também, se isso é divertido para você, crie uma fada na sua vida e você vai receber dela com total facilidade. Então, meus queridos, se você realmente estiver num espaço em que você possa estar aí em comunhão com a natureza e não julgando a natureza, então você pode receber dela. E quando eu digo não julgando a natureza, é até naquele espaço. Pegou fogo na Amazônia. Uau! Amazônia, o que você requer de mim? De Sim, repente ela pode requerer que você apague. Mas às vezes ela disse, uau, não, isso é um movimento, isso é o que se requer para que tudo se crie de uma forma mais grandiosa aqui. Ok? ótimo. Então, zero os julgamentos que você pode receber mais da terra. E esteja disposto a colocar as mãos na terra, ou seus pés na terra, se interagir com ela e dizer assim, uau, o que mais é possível? O que eu posso receber de você? O que eu posso contribuir com você? Maravilha. Márcio, gratidão. Nossa, eu adorei muito. Que Uau, espaço ótimo. eu adorei esses dois quadrinhos, você lá e eu aqui. Adorei Sim. isso. E aí, agora, o que que acontece? Essa live, galera, fica no YouTube para que vocês possam revisitar, assistir quantas vezes quiser. Os comentários aqui, ou as perguntas que não foram respondidas, vou passar para o Márcio. Então, você topa, Márcio, de Sim, responder e a gente claro. colocar lá no YouTube? E aí fica Sim, com respondido para as certeza. pessoas. Porque a gente Pode vai me ser mandar. derrubado, enfim, Ok? ótimo. E espero Obrigada, outros Márcio. convites. E espero outros convites. Sim, sim, com certeza, com certeza. Ok. Gratidão. Vou te desligar aqui para Gratidão. dar os avisos finais, tá bom? Ok. Positivo. Yes! Gratidão. Até já. Até já. Queridos seres infinitos, agora a brincadeira continua no YouTube. Vocês me mandem também, se vocês quiserem colocar perguntas lá nos comentários do vídeo, mandem pra gente. Todos eles vão ser encaminhados para o Márcio para que ele possa responder e trazer mais clareza pra gente. O que mais é possível ser infinito que você ainda não considerou, ok? Amanhã tem mais um chat. A gente vai falar com a Mariana Paz sobre Reiki. Muitas pessoas perguntam para mim, mas barras de Axis é igual Reiki? Então, se você também encara essa pergunta no seu dia a dia como facilitador e você não conhece Reiki, tá aí uma oportunidade, ok? Gratidão, gente. O que mais é possível que a gente ainda não considerou.